Eu comecei a pregar aos 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu já falava em ginásios cheios. E as pessoas não me chamavam por causa daquilo que eu tinha para pregar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como faz hoje, porque senão teria um registro de muita bobagem que eu falei lá no começo. E eu dou graças a Deus que ninguém tem provas quanto a mim. Você também. Cada um de nós é grato. Cada um de nós é um código. Estou falando só para um aqui na frente, tá bom, gente? Mas, voltando aqui ao assunto, eu comecei a experimentar, por causa da graça de Deus, da ação, do mover do Espírito, um crescimento no ministério. E eu me lembro que em agosto de 93, quando a coisa estava assim no auge, eu tive um acidente de carro que me gerou muita crise. Eu falo sobre esse assunto tanto no meu livro do Agir Invisível de Deus, como um pouco no livro da Maturidade. Esse acidente me deixou em crise porque, enquanto eu orava, minha vida foi poupada por um milagre divino. E uma coisa é o crente empolgado falar isso. A outra é quando médicos e enfermeiros que te socorreram, não cristãos, ficam todo o tempo dizendo para você: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, é um milagre, você está vivo. Eu sabia que aquilo era um milagre, mas mesmo assim eu dizia: Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer um, por que é que deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer eu te salvei? Não podia ter arrumado o carro lá em cima na pista? Eu tive perda total, toda a minha mudança estava dentro do carro. Enquanto era socorrido, roubaram tudo, até nossas malas. Eu, da noite para o dia, fiquei zerado. Tinha acabado de trocar de carro. Estava mudando de Campinas, São Paulo, onde me criei, para Curitiba, aonde moro hoje. E naquela ocasião, daquela mudança, eu consegui a façanha de pensar assim: quando chegar em Curitiba eu faço o seguro do carro. Pois bem, até hoje não fiz. E aquilo me gerou uma crise enorme. Perder um carro não é bom em momento nenhum da sua vida financeira, mas quando você está começando, dói mais ainda. E eu tinha aquela sensação de, quando eu orava, eu dizia para Deus: Deus, tenho certeza de que esse acidente foi coisa do miserável do cão, do Satanás. Mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, a Bíblia diz lá: não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda de manhã e preenche um formulário, vem por meio desse autorizar o miserável do Satanás. Mas quando a gente peca, quebra princípio, dá legalidade para que ele age. Eu falei para Deus: o diabo só pode tocar com permissão, ou nossa, ou sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus: no caso do meu acidente, eu tenho certeza que foi coisa do Satanás, mas nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão para ele. Eu dizia para Deus: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância. O Senhor sabe que não fui eu. Logo, por eliminatório, eu dizia: só sobrou o Senhor. E minha pergunta para Deus é: por que o Senhor deixaria isso acontecer? Quem já descobriu que Deus não costuma ficar dando satisfação para a gente? Durante 1 ano e 3 meses, eu reclamei, eu resmunguei, eu ameacei, eu fiz greve. Dizia: não prego, não oro com ninguém. Mas não teve nada que funcionasse. Durante 1 ano e 3 meses eu não tive resposta nenhuma. Até que chegou o dia da minha ordenação, do meu estabelecimento como pastor de uma igreja local. Porque uma das coisas que o acidente provocou de mudança é que eu acabei deixando o ministério itinerante e fui para o pastoreamento. Depois de 1 ano à frente da igreja, sendo examinado, testado, agora os pastores vieram impor as mãos sobre eu e os outros colegas. Eles estão orando conosco, começaram a liberar palavras proféticas, cada palavra profética muito precisa, muito tremenda. Mas um deles, o Francisco, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba, ele começou a falar de segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu depois fui perguntar para ele, falei: meu amigo, que palavra profética foi aquela? Eu nunca vi alguém profetizar desse jeito. Ele olhou para mim e falou: eu não estava profetizando. Eu falei: se você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque eu nunca vi alguém falar algo tão claro, detalhado da parte de Deus. E ele olhou para mim como se estivesse falando de uma coisa normal, corriqueira, que acontece toda hora. Ele diz: a hora que eu botei a mão na sua cabeça para orar por você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei: como assim viu? Uma coisa esfumaciada? Ele falou: tive uma visão aberta, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo, e foi ele que me contou aquelas coisas a seu respeito. Resumindo a história, o anjo
fala para ele, aponta o dedo para mim, em primeiro lugar para nós os três, fala para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. E hoje eu entendo a preocupação dele, porque hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral tão cedo. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, não teria feito. Eu não me ordenaria hoje. Mas naquele momento ele falou, você tem uma preocupação muito grande com eles. Mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ele está cuidando deles, não se preocupe. E ele ficou tranquilo. Mas depois disso, o anjo aponta o dedo para mim e o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, quanto porém a este? O anjo disse assim, ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não foi legal ouvir isso não, gente. O anjo aparece para Daniel, chama de muito amado. Aparece para o Gideão, chama de homem valente. Pô, para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não funcionou. Para encerrar a história, o anjo aponta o dedo para mim e fala para ele, diga para ele, que o acidente de carro que ele teve no ano passado, foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo disse assim, diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado e tratado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. O anjo disse, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Eu estava em Guarapuava. Achei que eu ia ficar pastoreando no máximo 2 anos. Só em Guarapuava foram 9 anos. O anjo diz, nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele, antes de liberá-lo para que ele volte a correr e viajar pela nação, pelo Brasil e pelas nações. Em dezembro do ano passado, Deus me disse, agora se encerra um ciclo. Eu completei 25 anos de ministério pastoral. Ele diz, agora estou te liberando para voltar aquilo que você fazia lá no início. E hoje, depois de 1/4 de século, só na lista do ministério pastoral, eu acredito que eu posso te dizer um pouquinho sobre tempo e sobre maturidade.